Olá, eu sou a professora Rosana Quitério e hoje nós vamos estudar o assunto 4 do material da disciplina Sociologia da Educação. O tema desse texto é Por uma Sociologia Crítica da Educação. Nossos objetivos de aprendizagem são identificar a importância da sociologia da educação para o exercício da profissão docente, reconhecer a sociologia crítica da educação, desenvolver o pensamento crítico frente às críticas à reprodução escolar. Cabe-nos dizer aqui nesse momento a importância de nós termos um educador reflexivo, crítico, que sabe observar o seu entorno, o espaço em que ele vive e que é capaz também de analisar o seu contexto social. Para que esse educador tenha essas condições, tenha essas competências, é muito importante que aqui, nesse processo de formação, nós possamos envolver vocês em textos que ofereçam essa possibilidade. O estudo da sociologia da educação é um deles. Então, os autores que nós vamos estudar e os temas que serão abordados aqui devem contribuir para que a sua reflexão, a sua criticidade sejam aguçadas e que você consiga agir no meio social em que você vai trabalhar, que vai atuar como educador, de forma a conseguir transformá-lo de forma positiva, ok? Então, vamos entender, no primeiro momento, a escola vista como um elemento de reprodução social. O que significa? A escola, ela tende a transmitir para os seus alunos, a passar para os seus alunos um modelo que é socialmente valorizado, instituído. Então, desta forma, ela é vista como uma reprodutora de dominação. Aquilo que é imposto pela sociedade, que é entendido pela sociedade em geral, pela sociedade dominante, a parte dominante da sociedade, é transmitido na escola, muitas vezes sem se levar em consideração se as pessoas que estão lá têm algum tipo de ligação ou afinidade com aquilo que está sendo tratado. O indivíduo que tentar resistir a isso, a essa dominação, geralmente vai sofrer sanções. Durante muito tempo, a escola foi punitiva. Os castigos físicos faziam parte do contexto escolar. E isso era consentido, desejado, aceito pela sociedade. E principalmente aqueles que não se encaixavam nesse modelo que era transmitido e valorizado pela escola, principalmente esses eram aqueles que mais eram punidos dentro do ambiente escolar. Logo, a escola reforça e reproduz a cultura dominante, ratificando as desigualdades. É muito importante que a gente analise essa afirmação e que possamos refletir se esse modelo de escola no qual nós estamos inseridos ali como professores, como educadores, se realmente ele não está fazendo isso. Às vezes, isso acontece de tal forma, nos envolve de tal forma que a gente nem percebe o quanto nós estamos agindo dessa maneira. Então, um aluno, uma criança em sala de aula que tem um comportamento mais ativo, mais questionador, muitas vezes não é bem-vindo pelo professor ou pela escola. Aqueles que acatam o que é transmitido, acatam as regras sem questionar, sem dar nenhum tipo de trabalho para a escola, são aqueles que são melhores vistos, melhores avaliados de um modo geral. A dominação por meio da violência camuflada e simbólica. É justamente dessa violência que eu falava agora há pouco. Então, às vezes, aquele aluno que é mais questionador, que não aceita tudo como verdade absoluta, ele tem mais dificuldade de se relacionar com o professor, com os colegas e com a instituição escolar, de um modo geral. Agentes transmitem a cultura dominante como algo natural. Então, aquilo que muitas vezes a escola transmite não faz o menor sentido para aquele aluno que está lá dentro. Porque a realidade dele é outra. Então,
Geralmente, essa escola não é uma escola que produza algum tipo de mudança de comportamento ou de desenvolvimento nesse indivíduo. Na sociedade capitalista, a reprodução ocorre como base para a dominação social e organização social. Dominação e organização social. O que isso quer dizer? Esse comportamento desejado que é transmitido na escola é uma forma de dominação, né? Então, a gente tem a escola do rico e a escola do pobre. O que é ensinado na escola do rico e o que é ensinado na escola do pobre. A maneira como as classes sociais mais altas são preparadas para o mercado de trabalho e a maneira como as classes sociais mais baixas são preparadas para o mercado de trabalho. Para que tipo de postos essas classes são preparadas? Entende? Então, é isso que a escola reforça e que a escola reproduz muitas vezes. E aí nós vamos citar aqui nos nossos estudos desse assunto 4, um importante autor que é Pierre Bourdieu. Para ele, existe um poder da violência simbólica, que é a imposição de significações legítimas, aquilo que se acredita ser legítimo e que é imposto dentro da escola. A ação pedagógica, muitas vezes, é uma violência simbólica exercida por todos os membros que são educados de uma formação social. Então, a escola, como reprodutora, acaba usando a ação pedagógica para exercer essa violência. A autoridade pedagógica, a autoridade do professor como uma imposição legítima, né? A autoridade daquilo que se acredita ser importante ensinar, para quem ensinar, né? Será que realmente esse conteúdo é importante? Qual é o objetivo? Qual a relação com a realidade desse aluno? O trabalho pedagógico, com uma formação durável e profunda como objetivo da educação. Então, é importante que o professor entenda, reflita, pense a respeito do seu trabalho pedagógico. E o hábitos, que é o produto da interiorização de um arbitrário cultural, que tende a se perpetuar nas práticas. Então, aquilo que se transmite como cultura dentro da escola, muitas vezes não faz o menor sentido para muitos grupos, para muitos indivíduos que estão dentro desta instituição, porque eles não compartilham das mesmas afinidades culturais, da mesma história cultural, da mesma cultura, né? São grupos diferentes e que estão recebendo ali uma educação baseada numa cultura dominante. Pensando ainda, né, no pensamento desses autores, trazendo ainda o pensamento desses autores, nós podemos entender, né, tudo isso resumido da seguinte forma: todo poder de violência simbólica une sua própria força às relações de força que lhe permitem se manifestar como tal. Então, quanto mais esse pensamento do que é certo e do que é bom ganha força, né, mais ele é transmitido e mais ele exerce essa coerção sobre os indivíduos da instituição escolar. A violência em geral pode se expressar com efeito na forma de coação física ou coação moral. Então, o aluno precisa agir assim porque entende-se que desta forma que é o certo. Este é o certo. E quem não se encaixar, quem não se enquadrar, acaba sendo punido por isso, com a reprovação, com a saída da escola, né, com o abandono da escola, que muitas vezes acontece por conta dessa incompatibilidade. No coração da pedagógica, né, onde todos os agentes estão investidos, envolvidos, profissionalmente ou não, há uma dupla arbitrariedade, né? Primeiro, a do poder. Nós vamos encontrar lá a ação pedagógica, né? Aquilo que está sendo ensinado, transmitido para esses indivíduos, e o conteúdo da mensagem transmitida. Muitas vezes esse conteúdo com uma linguagem que não estabelece conexão nenhuma com esses alunos, né? Que não faz sentido, realmente dificulta muito a aprendizagem e a permanência dentro da instituição escolar. Isso acontece em todas as relações sociais. Ainda, na obra de Pierre Bourdieu, nós vamos encontrar o conceito de lógica prática. O que seria isso?
a tendência que os indivíduos manifestam em agir de forma regular. Todo mundo age assim, então eu vou agir assim também, né? Em razão do sistema de ações à prática que os caracteriza, o que não é relacionável a uma regra ou uma lei explícita. Então, às vezes nem existe uma lei para isso. Mas todo mundo faz, a tendência é que o indivíduo faça também, que ele haja dessa forma também. As relações de poder e de dependência vão se objetivar em títulos que são socialmente valorizados. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, as profissões, né? A profissão professor, o docente, não é uma profissão socialmente valorizada ou tão socialmente valorizada como a de um médico, por exemplo, né? Se você, estudante de pedagogia, disser para alguém que te perguntar, você está fazendo faculdade do quê? E aí você diz, de pedagogia. E aí para uma outra pessoa que te faça a mesma pergunta, experimenta dizer, eu estou fazendo medicina. Compare a reação entre os dois. E aí você vai ter a certeza de quais são os postos que são socialmente mais valorizados, não é mesmo? O campo escolar, como instituição legitimadora, contribui para a produção e para a distribuição desses atributos sociais ao longo das gerações. Então, muitas vezes na escola, né, há a reprodução desses comportamentos sociais que são mais valorizados, que são desejados, e isso é imposto, né, é apresentado para os alunos da instituição escolar. Esse sistema de ensino está institucionalizado, então, da seguinte forma: ele tem uma missão, que é a reprodução desse arbitrário cultural, né? E a inculcação, colocar isso dentro da cabeça dos alunos. E é dessa forma que vai se dar essa reprodução. Ainda, para esses autores, o sistema de ensino pretende avaliar os alunos todos da mesma forma, sem considerar suas particularidades, suas diferenças, suas condições de aprendizagem. Então, todo mundo é tratado da mesma forma, avaliado da mesma forma. Esse mesmo sistema vai se satisfazer em dar uma informação e uma formação que só podem ser assimilados por aqueles que já contam com uma condição diferenciada. Então, os alunos que chegam à escola já com uma condição diferenciada, provavelmente vão se familiarizar com esse contexto, aprender com mais facilidade. Nas avaliações, terão melhores resultados. Aqueles que já chegam em defasagem na escola, que não vão conseguir se adequar, se encaixar, aprender e se desenvolver na mesma proporção, são avaliados da mesma forma que os demais, né, e classificados, então, considerando o seu fracasso escolar. Antes, a escola era analisada como uma instituição natural e que contribui para a reprodução dos saberes, né, do saber fazer exigido aí pelo mundo do trabalho. A sociologia crítica de Bourdieu vai tentar quebrar esse paradigma, né? Esse esquema de reprodução, tentando redefinir, né, como um instrumento de produção e reprodução das relações de força, isto é, da sociedade na sua própria essência. Então, vai haver aqui um questionamento se esse é realmente o melhor modelo, é realmente o melhor caminho, é o mais adequado para esses alunos. A partir do momento que a gente começa a questionar e a refletir sobre isso, a chance de nós mudarmos esse cenário pode ser grande, ok? Por isso é extremamente importante que o professor esteja atento às necessidades dos seus alunos, às suas realidades, às suas diferenças, porque as pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, experiências diferentes, aprendem de formas diferentes. E sob uma falsa bandeira de igualdade, todos são tratados de forma igual. E o ideal, talvez a palavra melhor a ser usada aqui, não é igualdade, mas sim equidade. Vamos pensar um pouco mais sobre isso, ok? Procure seus textos, seu material do portal, aprofunde-se um pouco mais nesse assunto porque vale a pena. Até a próxima!